Vocês para abrir as suas Bíblias. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o 19º versículo. Eu vou continuar falando sobre casamento hoje. A continuação da mensagem de domingo passado. Não quero que haja nenhum conflito conjugal aqui entre nós, tá bom? Muito pelo contrário. Que haja redenção para os nossos casamentos. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Essa é a primeira pergunta da Bíblia. Onde você está? É uma pergunta que tenciona ser espiritual, não geográfica. Onde você está nesta manhã? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isto que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos. E entre todos os animais selvagens, você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, Jesus Cristo. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez.
Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido. O seu desejo será para o seu marido. E ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas, você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas. E você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto, você comerá o seu pão até que volte à terra. Pois dela você foi formado. Porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Isso aqui é o mais triste de tudo. O homem não tem mais acesso a Deus. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos graça nesta manhã para escutarmos a tua voz, porque os nossos ouvidos estão tão poluídos, tão cheios de ruídos, tão infestados, ó Deus, da nossa própria opinião, da opinião desta cultura secular que te odeia. Tantos ruídos ideológicos, tantas pressuposições carnais. Nós precisamos ouvir a tua voz nesta manhã, Senhor. Senhor, nós queremos que os nossos casamentos reflitam a luz do teu design divino, Senhor. Nós queremos que os nossos casamentos, Senhor, sejam mananciais de bênçãos para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, para a igreja, para esta cidade, Senhor, para este estado. Senhor, quantos conflitos conjugais, quantas lágrimas. Restaura-nos, Senhor. Nós te pedimos isto nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, este texto vai mostrar e vai explicar por que existe a guerra entre o Paquistão e a Índia. Por que nós estamos à beira de um conflito entre China e Taiwan, que pode arrastar os Estados Unidos da América, a Rússia, a Coreia do Norte, a Europa inteira para uma terceira guerra mundial? Por que há os conflitos entre Israel e o Irã, o Hamas? Por que há conflitos diversos? Os conflitos entre os seus vizinhos. E eu sei que não há conflitos na sua casa. Por que há tantas guerras, discussões? Por que há divórcios? Por que há vínculos que são rompidos? Por que há lágrimas? Por que existem dores? Por que existem misérias? Por que existem traições, abandonos? Aqui está a explicação de tudo. Se você retira o capítulo 3 de Gênesis da Bíblia, ou se você trata isso como uma literatura mitológica,
Você não tem como explicar nada, você não tem como entender a Bíblia. Este capítulo é a explicação de tudo. Se tivéssemos apenas este capítulo, nós poderíamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo e produzir um discipulado, apologética. Nós poderíamos fazer tudo apenas com o capítulo 3 de Gênesis, explicando por que as coisas deram errado e apontamos também a redenção para esta humanidade. Não apenas para a humanidade, mas para toda a criação que é formada a partir de um design inteligente, de um Deus criador de todas as coisas. Aqui está a nossa história. A história da nossa queda. E também a história da nossa redenção. E aqui está a explicação do porquê os casamentos deram errado. Porque no domingo passado nós vimos o que Deus planejou para o Adão e a Eva. Deus criou o mundo e criou um jardim especial e colocou o Adão ali e deu uma missão para o Adão. E viu que o Adão sozinho era incapaz de cumprir esta missão, então ele criou a Eva a partir do Adão e deu aos dois a missão de cultivar este jardim, guardar este jardim. E o futuro desse casal era promissor demais. Eles viviam num lugar abundante, em um paraíso. Eles tinham tudo. Eles desfrutavam de uma vida exuberante. E havia sobre eles a promessa e a expectativa de algo ainda mais promissor. Eles poderiam comer, depois da provação, o fruto da árvore da vida e viverem eternamente. Entretanto, eles pecaram. E entrou no relacionamento conjugal a dor, a lágrima. E os desdobramentos, você lê o livro de Gênesis, é um assassinato familiar entre dois irmãos. É a poligamia. Um homem resolve ter duas mulheres. O Adão não daria conta de amar a Eva com todo o amor. Por isso que Deus fez apenas uma mulher para ele. Porque a vida deste homem seria para amar esta mulher profundamente. Aí você tem Lameque agora, o descendente dele, com duas mulheres. Uma sociedade violenta. Este mesmo Lameque mata um homem porque este homem pisa no pé dele. E a corrupção geral dos seres humanos, de tal forma que quando chega no capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. E esse texto que nós lemos vai mostrar essa história de como tudo isso começou, mas também vai mostrar a esperança da redenção para os nossos casamentos. E o texto começa, queridos, contando a narrativa da serpente. Somos informados da presença de um ser espiritual, poderosíssimo. E aqui, possivelmente, Satanás, o diabo, toma a forma de uma serpente. E a palavra hebraica aqui é de um ser que brilha, que reluz. E vai de encontro com aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre ele, em 2 Coríntios 11, que Satanás é possível de se transformar em um anjo de luz. E ele se comunica com a mulher, e nós não sabemos como. E ele se comunica apenas com a mulher, e ele quebra um padrão divino. Quando Deus se relaciona com a humanidade aqui no Jardim do Éden, com o casal, ele nunca se dirige a Eva. Sempre com Adão. Mas aqui Satanás se dirige a Eva.
E ele se aproxima dela, não propondo uma rebelião contra Deus. Ele se aproxima com astúcia. E o texto diz: a serpente mais astuta é o que ele é, astuto. Lutero dizia que ele é o ser mais poderoso que existe abaixo de Deus. Ninguém, nenhum outro homem foi capaz de vencê-lo, exceto Jesus Cristo. E com muita astúcia e com uma fala mansa, ele seduz a mulher, fazendo perguntas para ela. Deus disse mesmo que vocês não deveriam comer da árvore do jardim? É verdade isto? Ele abre a possibilidade do ser humano questionar a Deus. E a Eva corrige ele. E a grande questão, queridos, que é a pergunta que fica: onde o Adão estava? E eu fiquei a semana inteira lendo isso aqui, pensando aonde esse homem estava. Porque ele recebeu a incumbência de cultivar o jardim e guardá-lo. A presença dessa serpente poderosíssima ali, na figura de uma serpente, era para ser expulsa, repelida. Por quê? Porque no capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, o Adão recebe uma incumbência de Deus de ser o seu vice-regente da criação. Os animais estão abaixo dele. Ele tem autoridade e poder sobre o reino animal. Logo, ele poderia expulsá-lo. Mas a pergunta que surge: aonde este homem estava? O que este homem estava fazendo? Por que ele não percebeu a sedução da sua esposa? Será que ele não percebeu ao longo dos dias o distanciamento dela? Será que ele não percebeu, trabalhando muito, que o coração da sua esposa estava longe dele? A Eva responde. Ela tenta corrigir. Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer, tá certo? Mas aí ela acrescenta algo à palavra de Deus, que Deus não disse. Deus nunca disse que eles não deveriam tocar na árvore. Olha o que ela diz: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Olha só, Deus disse: certamente vocês morrerão. E ela diz: ele disse que a gente não pode comer nem tocar, para que a gente não venha a morrer. Eu presumo que a proibição deixou Eva tão irritada que ela disse o seguinte: Deus disse que a gente não pode comer nem tocar naquela árvore. Porque um dia que a gente comer, sabe, talvez a gente morra mesmo. E aí Satanás faz a primeira ataque a uma das doutrinas centrais da Bíblia, a doutrina do juízo. Se vocês comerem, vocês certamente não irão morrer.
não vai ter juízo. Sabe, Deus, o métier de Deus é perdoar. Sabe, vocês podem comer, vocês não vão morrer. Aliás, vocês são um espelho que reflete a imagem do Senhor. Vocês são a obsessão de Deus. Vocês são a criação mais perfeita dele. Vocês acham mesmo que Deus vai julgar vocês? Vocês acham mesmo que Deus haverá de discipliná-los? Não, podem comer. Porque essa é a premissa. Se você se livra da ideia de juízo, você está livre para fazer o que você quiser da sua vida. Se não há um Deus que julga a humanidade, se não há um Deus que repreende o homem estará livre para fazer o que ele quiser. Os teus olhos estarão abertos e vocês serão conhecedores do bem e do mal, assim como Deus é. Agora, há uma grande questão aqui. Deus conhece o bem e o mal porque Deus é onisciente. Deus conhece tudo o que vai acontecer. Tudo o que poderia ter acontecido. Deus conhece tudo o que aconteceu. E tudo o que poderá acontecer daqui 3.000 anos. A Eva e também o Adão demonstraram uma insatisfação profunda com aquilo que eles tinham em Deus. Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, eles viviam em um paraíso, eles receberam dons e talentos de Deus. Eles quiseram um dia que os olhos deles fossem abertos. Eles queriam ter conhecimento do bem e do mal, assim como Deus. E o que aconteceu? Olha o que o texto diz. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Prazer. Motivada pelo prazer. Agradável aos olhos, senso estético, e desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. Vocês devem ver essas duas palavras que têm ligação direta com a Santa Ceia: tomar, comer. Porque o pecado entrou no mundo pelo ato de tomar e comer. Agora a redenção entrará no mundo também, através do ato de Jesus Cristo de dar o seu corpo e dar para nós tomarmos dele, comermos dele. E deu também ao seu marido, e ele comeu. O casal desafia Deus. Aceitam a proposta da serpente. E ao fazê-lo, se tornam escravos da serpente. É esta a história. Vocês precisam saber que há no coração humano uma insatisfação geral. E essa insatisfação, ela reside no coração humano desde antes da queda. Porque Adão e Eva foram criados à imagem de Deus. E o que a serpente propõe? Que eles fossem como Deus. Mas eles já eram criados à imagem e semelhança de Deus. Já tinham poderes, saberes extraordinários. Mas não se contentaram.
E por causa dessa insatisfação e da recusa em obedecer à palavra de Deus, e é essa a grande questão, a recusa em obedecer à palavra de Deus, a possibilidade de dar ouvido às vozes da cultura, à voz da serpente, e a possibilidade de duvidar da palavra de Deus, eles trouxeram monotonia, decepção, traição, divórcio, morte, para uma realidade que tinha tudo para dar certo. E quais foram as implicações deste ato? Quais foram as consequências iniciais deste ato? Deus fez este homem para amar esta mulher, e esta mulher para amar este homem. Esse homem fez um pacto com ela um dia, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Eles viviam em um paraíso, eles tinham uma profunda comunhão com Deus, eles governavam o mundo. E agora, o que resta a eles? Olha o que a palavra de Deus diz. A primeira consequência: os olhos foram abertos. Versículo 7. E percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vergonha e culpa. A consequência de ter os olhos abertos: vergonha e culpa. Só isso. Eles não tiveram mais conhecimento do que eles já tinham. Eles não se tornaram PhD em nada. Eles não tiveram um título de uma grande universidade em sabedoria, em sapiência. Tudo que eles tiveram foram vergonha, culpa, medo. E aqui, queridos, está a grande realidade. Fizeram folhas de figueira para tentar consertar esta vergonha profunda que havia dentro deles. Mas vocês sabem, tudo que o homem tenta fazer para consertar os seus atos do passado é ineficaz. Um homem pode virar um assaltante, ele pode roubar um banco e se arrepender depois, ir lá e devolver todo o dinheiro que ele roubou. Entretanto, a mancha continuará na sua alma. Ele é um assaltante. Um homem pode tentar reverter os processos de uma infidelidade conjugal. Ele pode fazer isso. Entretanto, a mancha ainda continuará. E se a sua esposa não for afetada pelo Espírito Santo de Deus e tiver condições de olhar nos seus olhos e o perdoar, em tudo o que ele fizer, não vai apagar a mancha de uma infidelidade. A porta. Tudo que ele precisa não é de folha de figueira. Tudo que esse homem precisa é do sangue de Jesus. É do sangue de Jesus que purifica o homem de todo o pecado. Não há como desfazer aquilo que um dia já foi feito a parte do sangue redentor do Senhor Jesus Cristo. E o que acontece também? A comunhão quebrada. Se houve um casal que teve comunhão com Deus, foi Adão e a Eva. Mas agora eles escutam a voz de Deus. Versículo de número 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde. Já imagina que delícia de vida? Trabalha pela manhã, almoça, os dois juntos. Imagina o paraíso. As nossas praias aqui não chegam nem perto. E o trabalho não é um peso. Eu estava conversando com a Eliane ontem.
Enquanto houver vida humana, o trabalho nunca vai ser legal. É uma maldição. Há uma redenção do trabalho em Jesus Cristo. Nós trabalhamos para a glória de Deus, para consertar esse caos, mas é sempre suor. Eu fico vendo as pessoas querendo trocar de profissão, querendo trocar de trabalho. Eu fico pensando, meu Deus, como eu queria poder falar. Se ela me desse possibilidade de dar conselho para ela, dizer, escute, não é o problema do teu trabalho. É o problema da queda. Ah, mas eu sou carpinteiro. Se eu virar fuzileiro naval, eu vou ser feliz. Vai lá para você ver, então. Vai lá para a guerra do Paquistão e da Índia. Vai lá. Tudo que for envolvido em trabalho está debaixo de maldição. E essa maldição só acaba quando o homem morre. É o que Deus fala com Adão. Até que você volte à terra. Porque, queridos, a grande questão é que a gente imagina que este ato deles aqui foi só um ato de comer um fruto de uma árvore, mas o que houve aqui foi uma grande rebelião. Foi uma rebelião generalizada. Mas vocês podem imaginar como que era a vida deles. Agradável, feliz. Deus vinha conversar com eles no final da tarde, perguntar talvez sobre o trabalho, interagir com este casal. Agora, o que acontece com eles? Eles têm medo de Deus. Então, a comunhão vertical foi quebrada. E porque a comunhão vertical foi quebrada, a comunhão horizontal também foi. Deus pergunta para o Adão, aonde você está, Adão? E é sempre essa pergunta que os homens precisam responder. Onde você está? Onde você está, camarada? Não seja malandro para dizer que você está na igreja agora. Mas aonde você está? A resposta fabulosa do Adão. Sabe, quando eu vivia sozinho, sem o Senhor me dar esse enrosco que o Senhor me deu, quando eu era solteiro, eu estava muito bem. Mas o Senhor foi arrumar esse casamento para mim. Foi o Senhor que me deu essa mulher. Eu não pedi. Eu não fui atrás dela. Não fui eu que fiz. Foi o Senhor. Eu me lembrei de uma pessoa que eu conheço, que se divorciou. E eu me lembro que um dia na minha casa, minha mãe perguntou para ele: mas por que você vai se divorciar, rapaz? Quer casar de novo? Não sabe que divórcio Deus não gosta? Ele falou assim: é porque a Bíblia diz que o que Deus uniu não separe o homem. Mas no meu primeiro casamento não foi Deus que uniu. Agora esse segundo, agora que eu estou de olho, foi Deus que uniu. Agora esse foi Deus que vai unir. O primeiro não foi, não. A malandragem humana começa com Adão. A mulher que o Senhor me deu. E esse padrão se repete. E eu vou dizer para vocês, irmãos, eu já ouvi alguns casamentos, e eu tenho o meu também. É o padrão da vitimização. É o padrão da transferência de responsabilidade. Onde você está, Adão? Ah, foi a mulher que o Senhor me deu. Sabe, Senhor, se o Senhor me desse uma mulher um pouquinho melhor, um pouco mais sábia. Ah, se o Senhor me desse uma mulher um pouquinho mais crente. Se me desse uma mulher mais quebrantada, mais... Sabe? Se me desse uma mulher que não gastasse tanto, não fosse tanto consumista.
Ah, se ela gostasse de ir na igreja orar. E você, Eva? A serpente. Você já viram aqueles crentes que colocam culpa no diabo em tudo? Tudo é o diabo. A serpente. A serpente. E o que ocorre? Morte. Vergonha, culpa, comunhão quebrada, morte. Porque Deus é o criador da vida. Deus é o sustentador da vida. Se você se desconecta de Deus, e se você cria um padrão, porque o que a Eva cria aqui é um padrão do bem e do mal. Ela cria o seu próprio padrão do bem e do mal. E se você se desconecta de Deus e cria o seu próprio padrão de bem e mal, você morre. E aí Deus vai proferir as maldições para o Adão, para a serpente e para a Eva. Eu preciso de 10 minutos. Versículo 16. A mulher, ele disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará luz, filhos. Isso aqui não é apenas o parto. Esta experiência gloriosa que Deus deu à mulher, de ser mãe, não, isso vai trazer sobre ela, até o fim da sua vida, dor. Quem é mãe pode dizer isto. Você sofre de imaginar que os teus filhos vão sofrer. Você se arrepia em saber que um dia tua filha pode sofrer, que o teu filho pode sofrer bullying na escola. Seu filho pode ser rejeitado, seu filho pode ser assassinado. É um pavor. E Deus diz ainda, e isso aqui é muito sério, o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Eu queria que você prestasse bastante atenção aqui agora. Até tomar água. O que Deus está dizendo aqui? No estudo bíblico na quinta eu posso explicar e esmiuçar isso aqui para vocês. Haverá 2 pecadores dentro de uma casa. Um desejando controlar o outro. O desejo será para o seu marido. Não há mal nenhum nisso. Tenho certeza que você deseja o seu marido. Se você não deseja, é um problema sério. Só que esse desejar aqui é um desejar pecaminoso. Você vai desejar controlá-lo. Você vai desejar ter controle sobre ele. E em contrapartida, ele vai te governar. É ele quem vai controlar você. Uau! A partir de então, o casamento está sob maldição do pecado. A partir de então, o casamento está sobre esta maldição aonde? O homem que foi criado para liderar graciosamente a sua esposa. E a sua esposa, que foi criada para ser submissa e aceitar essa submissão diante do governo deste homem, que deve satisfação e reverência a este Deus. Isso foi quebrado.
A mulher não aceitará mais o governo masculino. E o homem vai dominar ela com força. Ou, do contrário, ele não vai exercer liderança nenhuma, deixando sobre os ombros dela o peso da liderança de um casamento e de uma família. Porque o que está em jogo aqui é a omissão do Adão, ou a força possessiva do Adão, a fraqueza da mulher e a força dela tentando dominar este homem. Por quê? Porque Deus deu ao Adão a tarefa de governar este mundo. E eu repito isso, ele não conseguiria fazer isso sozinho. Deus deu a Eva para ajudá-lo. E a grande questão, queridos, dos casamentos e a pergunta que eu faço, e às vezes eu não faço para não constranger, se alguém for na tua casa e perguntar qual é a missão dessa família aqui, qual é a missão dessa casa? Se alguém for na sua casa e perguntar qual é a missão dessa casa? Qual é a visão dessa família? Quais são os valores que regem esta família aqui? Missão, visão e valores. A visão, aonde você quer chegar? A missão, como você quer chegar? E os valores que regem essa família? Deus deu uma visão ao Adão. Deus deu uma missão ao Adão. E Deus deu valores ao Adão. E Deus deu a Eva para ajudá-lo a chegar nesta visão. Para que ele cumprisse a missão com os valores de Deus. Mas isso foi quebrado. E agora, haverá um conflito entre eles. A Eva terá uma visão, uma missão. E os valores. O Adão também. Missão, visão e valores distintos. Os dois dentro da mesma casa. Em outras palavras, o casamento deles precisaria desesperadamente de graça de Deus. Na intervenção divina, da ação de Deus. Porque senão não iria subsistir. E é aqui que eu entro com vocês. A única esperança para os nossos casamentos se encontra no 15º versículo desse texto. É a única esperança que nós temos para que os nossos casamentos se mantenham em pé. Porque, queridos, desde a queda, nós estamos debaixo de uma sentença muito dura de Deus. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Esta lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A única esperança é do filho que nasceria dessa mulher, da descendência dela. Este filho se chama Jesus Cristo. A única esperança para os nossos casamentos é Jesus Cristo. A única esperança está naquilo que Jesus Cristo fez na cruz. A única esperança está na obra de Cristo. Quando Cristo sofreu naquela cruz, quando ele foi atacado pela serpente e ela lhe mordeu o calcanhar e ele morreu, entretanto, naquela cruz, Jesus Cristo pisou a cabeça da serpente e a maldição do pecado que foi jogado sobre os seres humanos foi quebrada na cruz do Calvário. Então, somente em
Cristo os nossos casamentos podem ter esperança. Somente em Cristo haverá redenção para os nossos casamentos. Somente em Cristo haverá possibilidade de um recomeço conjugal. Somente em Cristo haverá possibilidade do afastamento da culpa, da vergonha, do fracasso. Somente em Cristo. Somente em Cristo. Não há outra possibilidade. Não há outro meio. Somente Cristo remove o machismo da nossa sociedade. Somente Cristo remove o feminismo, que é uma tentativa de reverter a maldição do Éden sem a cruz. É a cruz que remove a maldição. Sem a cruz não há nenhuma possibilidade de homens e mulheres coexistirem juntos. Somente a cruz, somente o sangue de Cristo pode fazer homens e mulheres viverem juntos. E graças a Deus, que da semente de uma mulher, de uma mãe, nasceu o Redentor para pisar na cabeça da serpente e nos dar uma esperança de casamentos saudáveis, de casamentos que refletem a glória de Deus, por causa de uma mulher, por causa de uma criança que se tornou um homem e a serpente não pôde com ele. Glória ao nome de Jesus. Feminismo. Existe machismo? Existe. Opa. Mas a solução não é o feminismo. A solução é o evangelho. Porque você cria outro ismo opressor. O que vai fazer um homem voltar ao padrão do Éden? Uma mulher voltar ao padrão do Éden? Eu vou encerrar com isto. Abram a Bíblia de vocês em Efésios, capítulo 5. Versículo 21. Embora a gente não esteja mais no paraíso, o casamento não termina no inferno. Jesus redime ele. Agora precisa ter Cristo. Ah, mas eu conheço casais que não são de Deus, são do diabo até, que estão casados há 50 anos. Ah, você é um presbiteriano que não conhece a doutrina da graça comum? Tão ensinada por nós presbiterianos? O que é a graça comum? Deus tem um propósito com a sua criação, um propósito com a sociedade, então ele mantém uma graça comum, porque senão a gente vive pior do que cachorro. Se ele tirar essa graça comum. Mas é só a graça comum. As pessoas podem viver 60 anos. E o casal vive juntos lá. Mas eles não vivem a plenitude de um casamento. E não significa que eles vão para o céu. Eles só vivem juntos. Têm filhos, educam os filhos, têm netos, pagam impostos. Só isso. A beleza do casamento é em Cristo. Em Cristo. A parte de Cristo, espinhos, cardos e abrolhos. Em Cristo, a redenção. Vamos ver. Efésios 5 e 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Vai falar para uma pessoa que não tem o Espírito Santo para se sujeitar uns aos outros para você ver? Vai. Fala para uma mulher que não tem o Espírito Santo aqui, que não sabe nada do Evangelho. Fala isso para ela que nós vamos ler aqui agora. 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido. Meu Deus do céu.
Ela vai... Eu estava na Univale, fui buscar a Eliane esses dias na Univale, e estava lendo esse texto enquanto eu esperava ela no estacionamento, e pensando, eu queria pregar aqui esse texto aqui, para esses alunos de medicina aqui agora. Mulheres, se sujeitem aos seus maridos. O que eles iam falar de mim? Os alunos lá na universidade. O que eles iam falar de mim? Louco. Em Cristo é possível. Por quê? Porque o mesmo Espírito que estava em Cristo está em você. Se você tem um Espírito de Deus, se sujeite aos seus maridos, como ao Senhor. Por quê? Porque, em primeiro lugar, você não vai se sujeitar ao seu marido, você vai se sujeitar ao seu Senhor. E eu vou dizer uma coisa para vocês: quantas esposas que desrespeitam seus maridos? Está desrespeitando o Senhor. Olha olha a visão que o Evangelho tem do marido. Porque o marido é o cabeça da esposa. Vai falar para uma mulher que não tem Cristo que o marido é o cabeça dela, para você ver. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Eu vou explicar uma quinta-feira o que significa isso, se sujeitar em tudo. Tá bom? Tem coisa que não pode se sujeitar, não. Nem de longe. Agora os maridos, se preparem aí, bonitões. O modelo do casamento é Jesus. Jesus se sujeitou em tudo ao seu pai. Agora as mulheres se sujeitam em tudo aos seus maridos, imitando Jesus. Agora os homens. Cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja. Domingo passado eu falei para vocês sobre o amor no casamento. Não é um sentimento. Envolve sentimento, mas não é. Cristo, quando amou a igreja, ele não olhou do céu e falou assim: nossa, que povo adorável, que belezinhas, né? Olha, eles estão se matando uns aos outros lá embaixo. Eu estou fascinado aqui com a beleza deles. Ele veio aqui morrer por nós. Amor é sacrificial. E se entregou por ela. Você nunca vai amar a tua esposa enquanto você não se entregar por ela. Se entregar. Esse verbo é muito forte. Abdicar da sua vida por ela. Não é pelos seus filhos. Eu estou fazendo isso, estou emagrecendo, estou estudando, estou querendo ganhar dinheiro pelos meus filhos. Não. É pela tua esposa, rapaz. O alvo do teu casamento não é dos teus filhos, é a tua esposa. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa. Eu fui surpreendido há uns anos atrás, um pastor que eu gosto de ouvi-lo, dos Estados Unidos, que ele disse que no dia final o homem deve se entregar a sua esposa para Deus como uma noiva adornada, gloriosa. E ele disse, isso vai sendo preparado desde aqui. Toda a sua vida, marido. Ainda bem que a Eliane não está aqui hoje. Toda a sua vida deve ser preparada. Vocês vão falar para ela?
Está gravado. E ela assiste à tarde. Hoje eu vou dar um rolê com ela para ela não assistir. Toda a sua vida, você deve prepará-la para o dia final, onde você vai apresentar essa esposa para o Senhor como uma noiva gloriosa. E o que significa? Tem o dia da noiva? Que as mulheres, no dia do casamento, elas vão lá e ficam o dia inteiro se preparando. É como isso. De forma muito prática, o que o pastor disse. Todos os dias você deve dormir mais cansado do que ela. Os dois trabalham, e trabalham muito. Mas você tem que dormir mais cansado do que ela. E eu me lembro do C.S. Lewis que dizia que qual é a função de um homem? Ele dizia que a função de um homem é como a função de um rei antigo quando ele ia para a guerra. Estava sempre motivando a sua tropa. O último a comer. O último a comer. Não era o primeiro. Nunca reclamava da comida. E, se possível, abria mão da sua ração para alimentar a sua tropa. Porque você quer apresentar essa esposa um dia ao Senhor como uma noiva gloriosa. Houve uma queda. Houve uma redenção na cruz. E agora, o Senhor nos deu do seu Espírito, do seu Evangelho, para que a gente possa viver a glória de um casamento. Existem os casamentos dos gays, os casamentos dos divorciados, os trisais, os casamentos... Até difícil de falar. As coisas não estão bem lá fora. Mas, queridos, a gente fica falando lá de fora, mas as coisas parecem que não estão bem também aqui dentro. Mas há um porém. Nós temos o Evangelho. Nós temos o sangue de Cristo. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos o poder para que a gente possa viver a glória do casamento. Vamos orar. Eu sei que é muito difícil ouvir isso. E eu estou ouvindo 2 vezes. É uma responsabilidade muito grande. Mas eu tenho que falar isso a vocês. Eu sei que há muitas arestas em nós para serem aparadas. A Bíblia diz que nós devemos considerar como honra o nosso casamento. A Bíblia nunca vai dizer que você deve honrar o dinheiro, os seus títulos, as suas conquistas, mas honrar o seu casamento. Tratá-lo como santo. É muito sério. Por quê? Porque o casamento reflete o Evangelho. E agora nós temos a oportunidade de confessar ao Senhor os nossos pecados. Te adoramos e exaltamos pelo que passou. Nossa espera e esperança, tudo que custou. E hoje aqui te dedicamos, frágil nosso amor.